Aqui Mauro Verrier, do Carioca Digital, recebendo hoje Leopoldo Canal, professor de Jiu-Jitsu, professor de Direito e candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Vamos conversar sobre o Rio e sobre a vida pessoal dele. E aí, Leopoldo, tudo bem? Tudo bem. E aí, Maurão? Tudo bom? Então, eu queria saber um pouco da tua vida pessoal. Como é que foi? Você não nasceu aqui, né? Você veio para cá e aqui você estudou, e aí? Então, eu nasci no Espírito Santo, eu vim para o Rio de Janeiro com 8 meses de idade, com meu pai e com minha mãe. Nossa família é oriunda do Espírito Santo, é natural de lá. E vivi aqui mais ou menos até os meus 9 anos. E aí minha família decidiu voltar, regressar para o Espírito Santo. Aí voltamos, eu e meu irmão, tenho um irmão chamado Teodoro Canal, voltamos a morar no Espírito Santo e moramos lá por mais 3 anos e regressamos de novo para o Rio de Janeiro. Meus pais se divorciaram e meu pai acabou por deixar minha mãe e a gente numa situação financeira um pouco difícil. Minha mãe teve uma oportunidade de emprego aqui no Rio de Janeiro e a gente optou por vir e desde então eu resido aqui. Sou nascido e criado em Jacarepaguá, né, praticamente. Nascido no Espírito Santo, mas criado de vida, sempre morei em Jacarepaguá. Depois migrei por Recreio dos Bandeirantes, hoje eu moro na Barra, mas morei a maior parte da minha vida na freguesia ali em Jacarepaguá. Então, você começou então como garoto fazendo jiu-jitsu, professor, faixa preta e tal. E aí como você conseguiu fazer direito? Então, assim, o jiu-jitsu está sempre presente na minha vida. Eu, por bastante tempo, vou voltar um pouco na minha origem. Eu e meu irmão, a gente era muito ativo e brigava muito dentro de casa. Isso criancinha. Minha mãe decidiu botar a gente no jiu-jitsu para extravasar um pouco a energia. Então eu comecei a fazer jiu-jitsu com os 3 anos de idade. Então o jiu-jitsu, tu agradecer a tua mãe? Minha mãe. Minha mãe foi a decisão correta na minha vida e do meu irmão de colocar a gente para fazer luta. Então desde os 3 anos, meu irmão com 4 e meio, a gente começou a fazer jiu-jitsu. Logo que a gente mudou para o Espírito Santo, eu por volta de 9 anos, lá não tinha ainda jiu-jitsu no estado. E eu fiquei até os 11 sem treinar, então fiquei 2 anos sem treinar e depois a gente voltou a treinar por volta de 11 anos e quando voltou para o Rio de Janeiro, desde então a gente sempre treina. Eu pude fazer a faculdade de Direito. A gente é de uma origem muito pobre, a nossa família, né? Por parte de mãe, por parte de pai até uma família bem de vida, mas por parte de mãe uma origem bastante humilde. Como meu pai acabou por não ajudar a gente financeiramente, a minha mãe sustentou eu e meu irmão com um salário mínimo, então passou bastante dificuldade. E a gente não tinha condição, a gente estudou em colégio público, etc. A gente não tinha condição de cursar a universidade. Conseguimos cursar a universidade exatamente devido ao esporte. Tivemos sorte de, como atleta, tanto eu quanto ele, obtermos bastante êxito, né, durante a adolescência, a fase inicial aí da fase adulta. E eu pude fazer a faculdade de Direito, me formei na Gama Filho. Posteriormente, fiz uma pós-graduação na UERJ, em Direito do Estado. Já comecei a me especializar na área do Direito Público. Eu tinha um fascínio muito grande pela ciência política, então tive esse contato com a referência, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui do Rio, e pude fazer minha primeira pós-graduação lá. Fiz outras pós-graduações, fiz outros cursos de Direito Tributário na FGV, etc. E hoje estou cursando meu último curso, né? Terminei os créditos na fase de escrever minha tese de doutoramento. Eu estou fazendo um doutorado em Ciências Jurídicas em Portugal, na Universidade Autônoma de Lisboa. Tá certo. Sua mãe foi decisiva na hora de colocar no jiu-jitsu. Mas teve uma outra figura que parece que foi importante também. Através do jiu-jitsu você chegou no direito. Foi Júlio César. Sim. Não só o Júlio César. Na verdade, sim, meus professores em geral, eles tiveram, tanto para mim quanto para meu irmão, uma participação... Professor de jiu-jitsu. Jiu-jitsu, uma participação ímpar na nossa vida. Nós tínhamos 2 professores, quando a gente voltou a morar no Rio, nós passamos a ser alunos, antes do Júlio, do Vinícius Amaral e do Marcelo Nig. Davam aula na freguesia e nós éramos uma academia filiada a Carson Gracie. Então, ali com esses 2 professores, os 2 professores eram atletas. O Vinícius chegou a ser um atleta de renome dentro do jiu-jitsu aqui nacional e internacional. E a gente era bastante estimulado, em específico muito pelo Vinícius, pelo Nick também, mas mais até pelo Vinícius, em competir. Com o êxito que a gente passou a ter nos campeonatos, o Vinícius era atleta de judô, foi até a seleção brasileira pela Universidade Gama Filho, que era uma universidade de referência no esporte no Brasil e no exterior, aqui dos judocas brasileiros. Ele costurou e nos apresentou ao Júlio César. E aí que começa a nossa trajetória dentro da Universidade Gama Filho e a nossa vida como atleta junto com o Júlio. Então eu fui para a Universidade Gama Filho ainda faixa azul,
O Júlio conseguiu inicialmente para mim, eu era adolescente, uma bolsa de estudo no finalzinho do ensino médio como judô. Então eu era atleta de judô e de jiu-jitsu da universidade, e o meu irmão conseguiu uma bolsa na universidade e era atleta só de jiu-jitsu. Posteriormente eu também fui atleta de luta romana, né, greco-romana. Então eu lutava as 3 modalidades pela universidade, meu irmão disputava somente jiu-jitsu. Ou seja, aí esse foi o nosso primeiro contato com o Júlio. Vocês conseguiram com uma bolsa? Uma bolsa de estudo, isso, a universidade conseguia. A universidade premiava alguns atletas indicados pelo Júlio como atletas que tinham um grande potencial esportivo, e a universidade era bastante prestigiada no mundo esportivo. Então foi assim que a gente conseguiu. Eu terminei o ensino médio, o Júlio conseguiu uma bolsa de estudo para mim na Faculdade de Direito da universidade, e eu continuei sendo atleta da faculdade, da Universidade Gama Filho, e aluno do Júlio. Então, assim, esse laço com o professor, com o nosso mestre, que hoje é o nosso mestre, que é o professor Júlio, ele foi se estreitando. Começou com o assistencialismo, né, que ele nos ajudou, mas o Júlio é um cara fascinante. Em poucos minutos com ele você consegue notar o ser humano valoroso que ele é, como também é o Nig, como também é o Vinícius. Acabou que o Vinícius depois saiu dessa nossa equipe, que após a falência da Gama Filho se transformou na GF Team, e a gente continuou com o Júlio, mas assim, tenho no coração o Marcelo, o Vinícius Amaral e o Júlio, tanto eu quanto o meu irmão, como nossos mestres até hoje. Certo. Queria que você falasse agora mais da tua vida empresarial, social. Você é casado, tem filhos? Sim, sou casado, tenho 2 filhos, uns de 2 anos e um de 1 ano. Então, do ponto de vista empresarial, eu me formei, tentei estudar para concurso público por algum tempo, fazer prova para juiz, promotor, permaneci estudando por uns 2, 3 anos, mas eu não consegui me manter estudando porque era muito caro os estudos e eu não tinha condição financeira para isso, e também tinha que passar a ajudar minha mãe em casa. Então eu obtive uma primeira oportunidade de emprego. Eu já dava aula de direito nessa época, eu comecei a estudar muito direito constitucional para poder dar aula e conseguir algum recurso para me manter estudando. Eu consegui uma primeira oportunidade para chefiar a área de direito público de um escritório de uma pessoa que eu tenho como um grande amigo, que é o Jorge Pósito, é um defensor público de classe especial aqui no Rio de Janeiro, renomadíssimo na área criminal, e eu passei, e ele era sócio na época do Sérgio Fischer, que foi na época vice-presidente da OAB aqui no Rio. Então eu chefiava a área de direito público desse escritório, e lá eu pude aprender bastante e ter um contato profissional com a minha profissão. Saindo dali, eu montei meu primeiro escritório, sempre com muita dificuldade, já vão mais de 10 anos na profissão, e hoje a gente tem um escritório aqui no Rio de Janeiro, que é a matriz, sediado na Barra da Tijuca, um escritório no Espírito Santo e um em Brasília. E o nosso escritório trabalha especificamente com direito público e direito tributário. É a área que eu acabei me especializando. A gente presta consultoria para várias empresas, faz planejamento tributário, recuperação de crédito, defesa de auto de infração, é disso que eu vivo. O jiu-jitsu fui deixando um pouco de lado. Você deu aula de jiu-jitsu? Dei, minha vida inteira. Comecei a dar aula de jiu-jitsu com 15 anos de idade. E a minha carreira jurídica, em um certo momento, me impediu de continuar. Por isso que eu estou gordinho hoje em dia. Me impediu de continuar. Eu acabei abrindo mão eu e meu irmão, a gente dava aula junto. Meu irmão segue até hoje. E dá aula ainda? Meu irmão dá aula até hoje. E é um grande professor e renomadíssimo. É um dos professores mais renomados dentro da GF Team, que por sinal é a maior equipe de jiu-jitsu do mundo. Então ele continuou esse nosso legado. E eu ainda vou lá, as pessoas me chamam de professor e tal, mas eu estou mais para aluno hoje do que professor. Então, agora vamos falar um pouco desse Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro está indecente. O Rio de Janeiro está indecente. Ponto principal, a gente consegue ir e vir, que é uma conversa do direito. A segurança, qual é a tua perspectiva, qual é a tua proposta, o que vocês pensam a respeito da segurança? Então, assim, o problema do Rio de Janeiro, em geral, é um problema financeiro, um problema fiscal. E está quebrado. Desculpa. Exatamente. Mas esse problema fiscal acaba afetando os serviços públicos essenciais, educação, saúde e segurança específica. Mas, respondendo à tua pergunta sobre segurança pública, nós temos alguns projetos, algumas ideias para o Rio de Janeiro a fim de melhorar a nossa segurança pública. Eu não sou especialista em segurança pública, como eu te falei, eu sou professor de direito tributário, mas pensando na minha área jurídica, eu consegui criar uma ideia, um modelo de trabalho que eu acredito que ajudaria bastante o Rio de Janeiro, que é o quê? A gente tem hoje no Brasil uma repartição de competências.
tem competências na área de persecução criminal, ou seja, de investigação criminal e repressão ao crime, exercidas pela Polícia Federal, pelas polícias civis e militares e pelas guardas municipais. As guardas municipais hoje no Brasil, elas são sucateadas, elas são meio que segregadas da participação do combate à criminalidade. Para você ter uma ideia, Mauro, mais de 70% do acervo policial hoje, investigado, de atendimento, volume de trabalho que os policiais civis hoje se dedicam no Rio de Janeiro, é voltado a crimes de menor potencial ofensivo, que são crimes que muitas vezes poderiam ser tratados pela Guarda Municipal. São crimes ligados aqui à municipalidade, àquela região. Exemplo, o Rio de Janeiro é um município turístico, então tem muito turista. Acontece em locais turísticos, como o Rio de Janeiro, crimezinhos como furto, lesão corporal, ou seja, cada peculiaridade, cada município tem uma peculiaridade. Então, qual era a ideia? A ideia era transferir esses crimes de menor potencial ofensivo para a competência da Guarda Municipal e tirar esse acervo pesado de 70% de trabalho das polícias civis. E aí sim as polícias civis poderiam se dedicar exatamente ao combate de uma criminalidade mais organizada e mais pesada. Só para trazer um dado estatístico, aqui no Rio de Janeiro, somente 3% dos homicídios são solucionados. Assim, é um dado absurdo, né? Ou seja, é fácil você matar alguém, o Estado praticamente quase que estimula isso e você sai impune. Com essa retirada desse acervo de trabalho, você daria a possibilidade que o policial civil, de fato, investigasse esses crimes mais sérios. Isso aumentaria, aí, com certeza, a margem de resultado dos crimes aqui no Brasil. O atendimento também nos hospitais, você pode, todo mundo que liga a televisão de manhã, vê que está péssimo, tá horrível. Também você tem alguma proposta, alguma ideia também para melhorar isso? Então, na verdade, tudo, como eu te falei, tudo vai partir de um problema fiscal. A gente tem algumas propostas, eu acho que esse modelo de... O problema fiscal seria a vontade política, porque tem cidades que funcionam, fora até do país. Tem algumas cidades que funcionam. Sim, sim. Nosso problema aqui é orçamento, é vontade política, o que é exatamente? Então, muita gente fala assim, o estado do Rio de Janeiro está quebrado. Eu discordo. O estado do Rio de Janeiro é o segundo estado mais rico do Brasil. Nós somos uma das cidades mais ricas do Rio de Janeiro. Uma das cidades mais ricas do mundo. Salvo engano, a gente está entre as 10 cidades mais ricas do mundo. A nossa economia hoje é a 8ª maior do mundo. Durante o governo da Lula, Dilma, no final do FHC, ali no início da prosperidade econômica que o governo FHC deixou, a gente chegou a ser quase a 4ª maior economia do mundo. Então, assim, o Brasil é um país muito rico, mas o que falta para o Brasil são governantes sérios, que tenham realmente um compromisso de Estado com o país. A gente viu de 88 para cá muitos governos entrando, mas com fisiologismo. O que quer dizer isso? O governante entrava e queria a cara dele em determinadas políticas públicas. Exemplo, a gente vê o Bolsa Família nos governos petistas, o FIES, um programa também bastante alardeado nos governos petistas. No Rio de Janeiro, a gente tinha os restaurantes populares do Garotinho, o Hotel Popular. Então, assim, esses programas de governo que são importantes, que devem existir, eles acabam se transmudando em programas de Estado. Então, o governante ele não cria uma base técnica de Estado para que o Estado realmente ultrapasse aquele problema social. Exemplo, problema educacional. Por que se tem um FIES? O FIES é um programa para se amenizar uma distorção, que é uma distorção do acesso às comunidades mais carentes, de ter acesso a uma universidade pública, uma vaga na universidade pública, de competir em pé de igualdade com um garoto que estuda num colégio particular de alto nível. Então, assim, acaba que esses programas de governo, que não são programas de Estado que tem que ser permanentes, eles sucumbem à ideia de programa de Estado e eles criam uma identidade para fins eleitoreiros. Ou seja, o cara simplesmente quer se manter e se perpetuar no poder e utiliza desse tipo de programa como merchandising político para a manutenção dele. Então eu acho que, seja educação, seja saúde, ela tem como se melhorar. Essa melhora ela não vai ser imediata, instantânea, mas a gente tem que criar programas de Estado, que independente do governante, seja o próximo governador, seja o próximo presidente, seja os que vierem depois, que saibam que aquele programa é um programa de Estado, trazer uma educação de qualidade nas bases, ou seja, educação fundamental e educação secundária de qualidade. A gente tem o pior índice de avaliação
de alunos, nossos alunos hoje do ponto de vista internacional não conseguem realizar cálculos aritméticos mais complexos. Isso é sinalizado, ligado diretamente à falta de capacidade criativa e desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Então a gente cada vez mais vem se transformando em um país agrário e ultrapassado. Isso é bastante perigoso. Então a gente visa trabalhar em conjunto com o próximo governador, com os próximos parlamentares. Um parlamentar não muda nada, mas a gente visa trabalhar em conjunto, trazer ideias, trazer críticas aos modelos atuais. Esse modelo de gestão terceirizada por OAS, eu acho que no Rio de Janeiro não deu certo, tanto que vários hospitais estaduais foram municipalizados. O município também não tem condição de suportar toda a demanda financeira da saúde. E outra, a gente tem que, na verdade, isso não é um problema só do Estado, isso tem que ser revisto do ponto de vista macro no país, porque o Sistema Único de Saúde, ele acaba por pesar mais em quem está na ponta, que são os municípios, e menos em quem está no ápice da pirâmide, que é a União. E, na verdade, onde tem menos recurso é na ponta. Então, a gente também tem que mudar esse sistema federativo participativo da saúde no Brasil. Eu queria saber qual é o teu partido, qual é o teu presidente, né? Qual é o teu candidato a presidente, e, para finalizar, por que eu devo votar em você? Vamos lá, eu estou vindo pelo partido do Bolsonaro, pelo PSL. Por que eu escolhi o PSL? De 88 para cá, ou seja, da redemocratização da nossa nova Constituição, a gente só teve partidos de esquerda no Brasil. A gente nunca teve a possibilidade de ideias de direita. Ou a gente tinha partidos mais radicais, com ideias gramicistas, de Antônio Gramsci, que é um autor socialista que relê as obras de Marx no Brasil, que são os partidos mais pesados, PCdoB, PT, hoje o PSOL, esses partidos mais comunizados. Ou a gente tem partidos também socialistas, mas um pouco mais moderados, chamam de democratas, que é a social-democracia, ou seja, fabianistas, que é o PSDB, o antigo PL, que era o partido do Fernando Henrique, que é um fabianista, diga-se de passagem, de carteirinha. Então, assim, o Brasil nunca vivenciou uma política pública, um governo de direita, real de direita, com economia liberal. Então, assim, eu escolhi o PSL exatamente pelas ideias, pela liberdade que me deram do ponto de vista, se caso eleito, para que eu possa exercer meu mandato com liberdade e não ter aquela pressão de partido para uma determinada linha de pensamento. Eu tive bastante conversas com a direção do partido no Rio, que é com o filho do Jair Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, que é o meu candidato a senador aqui no Rio, que logo mais eu vou falar. Então, assim, eu acho que foram esses os atrativos que me levaram a fechar com o PSL. Respondendo o restante da sua pergunta, o meu presidente, por óbvio, é o Jair Bolsonaro. A gente, dentro das opções existentes no Brasil hoje, eu acredito que nenhuma é capaz de solucionar os problemas reais que a gente tem estruturais no Brasil. A gente precisa de alguém que tenha ética na governança pública. E exemplo, a gente tem aqui o Alckmin, que está no governo por décadas e nunca fez nada. Eu não estou dizendo que não seja uma pessoa capacitada, mas talvez a estrutura partidária não lhe permita fazer as coisas que pensa do ponto de vista ideológico. Também tem um viés esquerda, uma esquerda fabianista, mas também um viés esquerda, e eu acho que a gente tem que ter uma mudança. A gente tem a Marina, que sempre foi ligada aos governos de esquerda, aos governos petistas, chegou a ser ministro do governo Dilma, é alguém que vai trazer a mesma coisa do que a gente já conhece, programas populistas para se perpetuar no governo, etc. É alguém que não faz parte da agenda nacional, ela aparece a cada 4 anos como candidata, então é alguém que eu acho que não tem um peso significativo no mundo político. Nós temos também o Lula, que se diz aí candidato. Lula tá fora. Então, que se diz candidato, mas que eu vou votar em você. Mas calma, que está condenado criminalmente, e eu tenho o candidato do Partido Novo, que é um outsider, que eu acho que tem que ser alguém do mundo político, que tem engajamento político para poder atrair a maioria parlamentar. E eu tenho o Bolsonaro, que defende uma governança ética, que tem uma vida parlamentar isenta, então, e que já tem experiência política. Eu acho que é a pessoa apropriada hoje para exercer. Porque, aí respondendo a sua última pergunta, por que você deveria votar em mim? Eu represento exatamente essas ideias. Eu represento uma escolha por
por um agente público qualificado. Eu sou uma pessoa que busquei a qualificação esse tempo todo. Eu sou professor de Direito Constitucional e Tributário. Nunca não é político, nunca foi político. Nunca fui político, então assim, eu sei exatamente, eu dou aula disso, de como funciona o Estado, do que faz um parlamentar dentro das Assembleias Legislativas. Então assim, a gente não vai botar alguém lá, nada contra o pipoqueiro ou o palhaço, mas assim, eu acho que ali a Casa Legislativa Brasileira é uma casa séria, que a gente tem que botar representantes do povo que entendam da máquina pública. Eu acho que essas outras profissões têm que ser prestigiadas, mas tem um espaço para elas. Então, assim, eu me considero uma pessoa preparada para o exercício do cargo. E, como eu disse, eu comungo dessas mesmas ideias que a sociedade hoje busca, e também eu sou um agente externo do mundo político. Eu não sou alguém que já teve um mandato, eu não sou filho de um parlamentar. A gente tem aqui no Rio de Janeiro vários parlamentares que são filhos de parlamentar, o Jorge Felipe Neto, ou seja, os Piscianes, o filho do Cabral, e todos eles, de certa maneira, ligados a algum tipo de manchete negativa criminal, né? Então eu acho que a população em geral, eu não sou a única opção, mas eu acho que a população em geral tem que olhar, buscar pessoas com essas características, característica técnica, que nunca teve envolvimento político criminal anterior, e que a família também não tem essa estrutura partidária criminalizada de domínio público do partido para poder participar de uma eleição. Eu acho que o caminho é esse. Então eu me acho uma boa opção. Quero agradecer a tua participação aqui, agradecer a você que teve o tempo para entender quem é o nosso candidato, e muito obrigado, muito obrigado.